Paz do Senhor, queridos, Deus abençoe. Hoje é uma quinta-feira, dia de culto, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos, com os jovens. A paz do Senhor Jesus seja convosco, a paz do Eterno, a paz do Senhor, Criador dos céus e da terra. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Gostaria de compartilhar com os irmãos Gênesis capítulo 6, versículo 3, qual eu estava meditando aqui, estudando, e eu senti no coração de estar compartilhando com os irmãos. Paz do Senhor Jesus seja convosco. Gostaria de compartilhar, que nos diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Haverá naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Até aí. Vamos lá para o capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. É uma palavra forte. Isso se fala em Gênesis capítulo 6, ou seja, é o início da Bíblia. A palavra do Senhor vai nos dizer que o homem tinha se rebelado, a maldade chega ao coração do homem. Irmão, se você ler lá em Apocalipse, você vai ver tudo o que acontece ali, que há de se surgir ali, em Apocalipse capítulo 13, que fala ali da grande besta que sobe do mar, né? Profecias de fundamentos, né? Todos sabem que Apocalipse é um livro de revelações, né? E que fala ali das catástrofes, de tudo que estava acontecendo, ou seja, o plano de Deus escatológico sobre a humanidade. Só que o interessante é que se nós vimos para Gênesis, no capítulo 6 e versículo 3, Deus já está aqui dizendo, ele mesmo dizendo consciente dele: eu me arrependi de ter feito o homem, ou seja, a humanidade, né? E é bem claro aqui que, se nós lermos aqui Gênesis, era como se nós estivéssemos lendo esse versículo. Eu entendo o quê? Que é como se nós estivéssemos abrindo, era como se nós estivéssemos lendo ou assistindo um canal de TV, ou seja, tudo que está acontecendo nos dias de hoje.
Vamos lá em Mateus 24, versículo 37. O que o Senhor Jesus, muito tempo depois, vamos aí, muito tempo depois, ver o que o Senhor Jesus está dizendo. Mateus 24, capítulo 24, versículo 37. 24, versículo 37. Assim, o próprio Senhor Jesus está dizendo. Nós estamos falando aqui em Mateus, passado o período interbíblico ali, né? Todos sabem os 400 anos ali, que Deus se cala, né? E depois nos evangélicos, nos livros de evangélico, vai começar a dizer Jesus aqui, ó. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando, pois, no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Está entendendo, irmão, o que acontece? Aí voltamos lá nos dias de Noé. A Bíblia diz que o Senhor viu Noé um homem justo, reto perante Deus, né? Deus tinha se irado contra a humanidade. Deus tinha se arrependido de ter feito o homem. Só que Deus vê dentro de um homem só, um homem reto, justo. Aí Deus começa a falar com Noé. E aí, conforme Noé vai construindo a arca, né? E Deus vai batendo no coração. Abre-se aí o quê? Abre-se aí o quê? Deus dá uma intervenção. Ou seja, conforme Noé construía a arca, por ordem de Deus, né? Deus abre uma intervenção para a humanidade. Lembrando-se que não se chovia há muitos e muitos tempos naquele tempo. Muitos e muitos anos. Muitos historiadores falam que não se chovia há 12 anos, né? Pelo clima seco, árido ali. E Deus abre essa intervenção. À medida que Noé vai construindo a arca, a Bíblia vai nos dizer que não se chovia naquela época. Então, quando Noé começa a construir, ao mesmo tempo Noé vai evangelizando. Por quê? Porque dentre toda grande obra, você vai ver o quê? Sempre vai ter um querendo saber o que você está fazendo, o que você está mexendo, com o que você está mexendo, que obra é essa, o que você está planejando com isso. É normal, o ser humano é assim, é curioso, ele bate o olho e opa, o que você está fazendo? É bem verdade que eu mexo, todo mundo sabe que eu mexo com carro, então é notório você tá pintando, alguém fala, ô, você pinta carro, ou você faz isso, você faz aquilo, é notório, o cara quer, surge curiosidade dele. Ele quer alguma coisa para pintar, ou ele sabe de alguém, isso o ser humano ele é curioso, isso aí é tendência da humanidade. A curiosidade do ser humano, ele quer saber, ainda que ele não tenha interesse com nada daquilo, mas ele quer saber o porquê, para quê, e a que tempo ele quer fazer aquilo, ou para quê, qual a função, qual o fundamento daquilo. É normal, o ser humano é assim. O ser humano é curioso. Se você pegar uma bicicleta, começar a mexer na roda, começar a tirar a roda, o ser humano, vai aparecer alguém e falar assim, nossa, que bicicleta bonita, o que você está fazendo? Você vai fazer o quê? Vai trocar, vai pôr novo? É normal, o ser humano é curioso. Então naqueles dias foi normal, era bem claro, algum conhecido de Noé falar, Noé, o que você está fazendo aí, rapaz? Ó, rapaz, veio uma voz falando no meu ouvido e eu acho que é Deus. E o que ele vem falando para mim é o quê?
para mim construir a arca, porque Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então você se arrependa, Deus vai mandar chuva, vai acabar tudo em água. E o que veio no coração daquele povo? Quem sabe pelo que os olhos deles estavam vendo, um lugar que não chovia há muito tempo. Aí vem alguém e fala, ó, Deus falou comigo, falou para fazer uma arca que vai acabar com o planeta inteiro. Aí você vê, mediante no nosso raciocínio, que por ser uma região que havia-se muitos habitantes, não sei a quantidade, né? Isso aí agora não é o que mais interessa. Mas no meio de toda uma população, de todo um povo, toda uma nação ali, né? Como hoje tem nações variadas, com certeza era uma nação, era muito povos, né? E Deus escolheu Noé. E por o povo olhar ele e falar assim, peraí, rapaz. Aí já entra o raciocínio humano, da camarada que é desacreditado, ele não crê. A mesma coisa que nos dias se fala hoje de Jesus estar voltando. Ou seja, quando façamos o convite, evangelizamos, a primeira atitude da pessoa é, mas espera aí, eu tô ouvindo falar de Jesus desde quando eu era pequeno, e até hoje Jesus não voltou. Você tá entendendo? Esse mesmo pensamento, dessa resposta que eu tô te dando, era o pensamento que aquele povo tinha. Como assim? Espera aí. Deus criou tudo desde Adão, já vem lá Adão, Eva, Enoque, toda a geração, Caim, toda aquela geração que vinha ali, né? Nimrod, todos conhecem a Nimrod e tal. E você quer dizer para mim que agora que Deus se arrependeu de ter feito o homem, vai destruir tudo, seres, vai destruir tudo? Você está entendendo a mesma lógica quando a gente hoje falamos de Jesus Cristo, que se arrependa, como a João Batista falava, ei, raça de víboras, quem conhece víboras sabe, é só coisa, raça de víbora todo mundo vai saber, é cascavel, urutu cruzeiro, jararaca, era assim é por isso que Jesus falava que não se houve nascido de mulher profeta maior que João Batista, porque João Batista era assim, e sem a presença de sinais e maravilhas, era assim, é tete a tete, ó, toma vergonha na sua cara, vai se converter, faça uma aliança com Deus, se converta do teu pecado, aceita Jesus, senão tu vai para o inferno. Não é assim que hoje nós falamos? Como fazemos o convite, você a Jesus Cristo? Assim era naqueles tempos. Eu me vejo aqui, imagino Noé na porta batendo um martelo ali, com prego ali, falando assim, ei, psst. Alguém chegou nele e falou assim, Noé, o que você está fazendo? Eu vou fazer uma arca que o Criador disse que vai destruir tudo. Aí o povo, no meio de toda a nação, você vai falar pra mim que o Criador escolheu você. Você tá entendendo? É um convite que Jesus faz para ti, faz para mim, rever o quê? A tua vida, a minha vida, para nós nos encaixarmos no quê? Como eleitos de Deus, como o apóstolo Paulo fala. Examinarmos a nós mesmos, para ver se nós somos justos ou dignos de participar do quê? Da ceia. O que é a ceia? Não é relembrado do Cordeiro? E o que o próprio Deus fez no Jardim do Éden? Quando ele manda embora, que ele expulsa Adão e Eva. O primeiro sacrifício foi feito ali, que o próprio Deus cobre a Adão e Eva com pele de cordeiro. O primeiro sacrifício ali já era um plano de Deus, né? E depois, mais para frente, em Jesus Cristo, o quê? Um puro, um santo, né? Que viesse a curar todo o pecado, que viesse a curar tudo a distância que o homem estava de Deus. E todos ali com certeza falavam, você tá louco, rapaz, Só que o mais engraçado que eu vejo nisso, o que é? É que não foi Noé que fecha. Não foi Noé que fechou a arca. A porta da arca foi fechada pelo próprio Deus. É por isso que conforme Noé vai construindo, há esse período do quê? De intervenção. Conforme Noé vai construindo, Deus vai abrindo oportunidade. Ou seja, Noé construía a arca, glória a Deus, aleluia. Eu posso sentir a presença de Deus. Que no começo, conforme Noé vai construindo a arca, Noé vai fazendo o que também? Evangelizando. Porque com certeza o povo queria saber o que era aquilo. Pois era o quê? Uma grande obra.
Aí o Senhor faz me lembrar de Neemias. Quando Neemias era copeiro do rei, aí o que Neemias faz? Neemias sente no coração que a vontade de reconstruir o que? Jerusalém, que estava em os muros a fogo, a posto fogo, em destruição. Ou seja, da mesma forma que Neemias construiu os muros, vinham os inimigos para tentar fazer o quê? Barrar o quê? O projeto que Neemias tinha, que Deus tinha com Neemias. O que acontecia? Conforme vinha o inimigo, era soado uma buzina. Aleluia, glória a Deus, era soada a buzina. Eles automaticamente eram com uma mão na construção do muro e a outra mão na espada para lutar, para pelejar, para que muitos ali não queriam que fosse construído aqueles muros. A edificação de Jerusalém de novo. Aleluia, glória a Deus. Só que Jesus está fazendo o quê? Um convite para eu e para você. A fazer o quê? A nos aproximar mais de Deus. Ah, irmão, mas eu já sou crente, Irmão, ser crente é uma coisa. Ser fiel é outra coisa totalmente diferente. Eu posso ler a Bíblia, eu posso ser um teólogo da Bíblia. Mas a minha vida íntima com Deus, ela tem que ser primordial. Entendeu? Da onde que nasce a minha fidelidade com Cristo? É de dentro. A palavra de Deus vai nos dizer assim, ó, que a boca fala o que o coração tá cheio. Ah, irmão, eu falo palavrão, eu falo isso, aquilo. Ah, irmão, eu não sinto aquele arder no coração de fazer a obra, disso e daquilo. Então, o que é? Irmão, você acha que tá perto de Deus. Porque muitas das vezes você pode estar no meio da obra e de repente longe de Deus. E isso acontece comigo e com você. Só que Deus, ele tá fazendo o quê? Um convite para nós revermos o nosso o quê? Nosso intelecto. Se você for lá em Mateus 24, 21, 37, o próprio Jesus está dizendo, gente, assim como foi nos dias de Noé, gente, será também na vinda do Filho do Homem. Ou seja, é bom estarmos o que? Apercebidos. Por que eu falo isso? O Espírito Santo me faz lembrar do quê? Que muitos estão desapercebidos. Ou seja, tá vendo toda a construção, oh, aleluia, tá vendo toda a construção, tudo que a Bíblia tá falando, estão desapercebidos. Ou seja, como aquelas virgens prudentes e as loucas, estão com azeite baixo. E a Bíblia vai dizer assim que nós temos que estar o quê? Com as nossas lamparinas cheias ainda com o quê? Com reserva. Porque, queridos, começamos a meditar na palavra. E o próprio Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus, ele é claro em dizer que 2 estarão no campus. 2 estarão no campo. Um será tirado e o outro será deixado. Ou seja, 2 estando no campo, porventura, um não está indo no mesmo caminho do outro, no mesmo sentido. Eu posso estar indo, oh, glória a Deus, é revelação de Deus para a tua vida. Eu posso estar indo no mesmo sentido. Eu posso estar indo na igreja, eu posso estar lendo a Bíblia. Só que ambos, um está segundo o coração de Deus e outro não. Aí você vai olhar e vai dizer, irmão, eu tô indo na igreja, eu tô lendo a Bíblia. Querido, você tá indo na igreja, tá lendo a Bíblia, é muito diferente de você estar pertinho de Deus. Jesus próprio mestre vai nos dizer, ó, que estando 2 moendo no moinho, será levado e outro será deixado. Agora pensa comigo, estando 2 no moinho, quem tá no moinho sabe fazendo o quê? Quem tá no moinho tá fazendo o quê? Fazendo a roda girar. Pega isso, que isso é pra tua vida. Quando 2 estão no moinho, 2 estão fazendo a moinha o quê? Girar. Eles estão fazendo o quê? O mesmo trabalho. Só que Jesus vai dizer no versículo 41, que ambos os 2 estão na moinha junto.
mas só um é tirado, o outro é deixado. Você está entendendo? Ambos fazendo a mesma função. Mas por que os dois estão fazendo a função e só um é levado e o outro é tirado? É porque Deus conhece os preceitos do coração. Ah, irmão, como assim? Vamos voltar lá em Gênesis. Vamos voltar lá em Gênesis capítulo 6. Você vai entender o que eu quero dizer. Oh, glória a Deus. Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. O Senhor me faz lembrar desse versículo, ó. Glória a Deus, santo, santo é o Senhor. Ó, versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão como 120. Só a parte A do versículo. Não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Vai lá em Gálatas, o que fala? Que nós temos que vivificar o que? O espírito. Porque do homem provém o que? A maldade. O próprio Deus está dizendo que nós temos que vivificar o espírito. Por quê? O espírito é que convence o homem do pecado e do quê? Do juízo. Então, para nós modificarmos a carne, nós temos que estar em que? Comunhão. Nós temos que estar o quê? Em espírito. Porque o espírito porque não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Porque o Espírito de Deus nos quer santificar. O Espírito de Deus cada dia mais quer nos santificar, nos convencer e dizer, ó, não é por esse caminho, você está indo no caminho errado, é por aqui. E o nosso ser carnal, nós queremos sempre o quê? Distanciar. A todo momento nós queremos sair do quê? Do alvo. Porque nós temos uma flecha atirada. Ou seja, essa flecha, a tendência da flecha é ir reto. Mas o ser humano, ele quer o quê? Ele quer tirar o quê? Desviar do caminho. E o Espírito Santo, como uma flecha, ele quer o quê? Fazer o quê? Que nós acertamos o quê? O alvo. E quem é o alvo? É Cristo Jesus. O teu sangue remido na cruz do Calvário. A Bíblia fala em Lucas capítulo 3, vai nos dizer que nós temos que nascer da água e do Espírito. Ou seja, se nós não nascermos de novo, da água e do Espírito, aí vem uma revelação de Deus. Que água é essa? Que Espírito é essa? Que é esse? Nós temos que nascer do que? Da água, Espírito. E nascer de novo do Espírito de Deus. Nascer de novo, um novo homem. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer que, ó. Entenda comigo, ó. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Ou seja, Deus está olhando para o coração e está dizendo: o coração seu é mau, homem. O coração seu é mau. Só que, porém, Deus vê que ele não andava segundo o coração do homem, mas sim segundo as intenções de Deus. Ou seja, se o meu coração estiver firmado no meu pensamento, a minha tendência é o quê? É pecar. É pecar contra o Criador. É fugir do quê? Do alvo, que é Cristo Jesus. Você entendeu?
Você está entendendo porque Jesus continuamente ele chama nós ao convite, ao que? Ao arrependimento? Porque a palavra do Senhor nos diz que sem santidade é impossível agradar a quem? A Deus. Você está entendendo porque que o Espírito de Deus ele vive a nos convencer do quê? Do nosso preceito. Porque o próprio Deus vai olhar o coração e vai dizer: o coração do homem é mau. Tá entendendo, querido? Tá entendendo como a palavra de Deus ela é santa, ela é justa? Você tá entendendo que mesmo quando Noé fabricava a arca, aquela grande obra, eu creio que aos meus olhos, eu vendo Noé fazendo convite ao povo, aquela multidão que ali via, quem sabe tirando sarro dele, tirando chacota dele. Você tá louco, rapaz? Não chove há tanto tempo. E você tá dizendo para mim que vai alagar tudo, que vai vir a arca e vai acabar com tudo, que Deus vai acabar com toda a humanidade? Exatamente. Ou seja, estão indo na contramão da história. Me fala para mim, se esse versículo de Gênesis capítulo 6 não é tudo o que o jornal e a televisão diz de hoje. Tudo que está acontecendo, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, casam-se, dão-se em casamentos, ou seja, temor, nada. Ou seja, o mais triste que vemos isso, até mesmo em cima de púlpitos. Porque muitos fazem de igreja o quê? O seu patrimônio, a sua renda, o seu benefício a si próprio. Não examinando, porque o próprio Deus fala: o meu povo perece por não examinar as escrituras. O que é? Porque nós conhecemos a Deus como? Examinando a escritura. E o próprio Jesus vai nos dizer e fazer esse convite. Todo ensinamento de Jesus, o que era? Gente, era sobre sermões, era sobre metáforas, era sobre textos exemplares. Por quê? Para que eles entendessem que Jesus não era o rei ali, Jesus era o rei da glória, o rei da eternidade. Todo o princípio nele, para ele, só dele e para ele são todas as coisas. Amém, queridos? Eu glorifico a Deus pela tua vida, pela sua paciência. Não sei se você vai conseguir ver tudo, mas que o Senhor, através dessa palavra, ele vem a trabalhar no teu coração, na tua mente, como cristão, como eleitos de Deus, que possamos no finalzinho de tudo isso, dizer como a Paulo lá em Tessalonicenses, que é bênção para a tua vida quando Paulo fala a respeito da ressurreição, que como Cristo foi transformado ali num corpo glorioso, né? Nós que estivemos vivos seremos transformados também. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo, aleluia, glória a Deus, que diz assim, ó, a palavra do Senhor, versículo 15, 4, versículo 15. Dizemos vós, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo serão ressuscitados primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor Jesus. Então o tempo do povo de Deus, de nós como gentios,
que nós não somos o povo escolhido, nós somos gentios, ou seja, nós fomos enxertados na videira. O nosso tempo é o quê? É no arrebatamento. É no arrebatamento. Por que, querido, isso? Porque tribulação e segunda vida vai ser Deus tratando com o quê? Com o próprio povo dele, com o povo judeu, com a terra dele, com Jerusalém. O foco de Jesus vai ser direto lá. É por isso eu e você, a palavra nos convida a não ficar o quê? Desapercebida, para nós ficarmos o quê? Apercebidos. O que é apercebido? Aperseguido, irmão, é ligado. Sabe o que é ligado? Quando você vai orar, você não pensa no céu, na sala do trono, do Criador, em Jesus à destra de Deus, né? Rodeado de anjos, querubins, serafins. Que Deus, você dobrar do joelho e Deus ouvindo a tua oração. Apercebido a todo tempo é isso. É você estar com a mente, você está na terra, mas com a mente no céu. Por que peregrino? Quem entende nômade sabe. Nômade, ele está aqui, mas já está pensando em outro lugar. O peregrino na face da terra é como se fosse nômade. Nômades é o quê? Aquele povo que arma a tenda, ele fica uma temporada ali e parte para outro lugar. O cristão na terra é assim, querido, é peregrino. A palavra de Deus dita muito isso, peregrino. Nós estamos aqui com o pensamento de a cada dia não estarmos mais. O que é peregrino? Estamos de passagem. Peregrino está de passagem. Estamos preparando este corpo para herdar o quê? Um corpo glorioso. Para esse corpo aqui ser transformado num corpo glorioso. Para encontrar com Jesus nas nuvens. É por isso que o meu pensamento e o seu tem que ser no quê? No céu. Ou seja, coração aberto. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Então ele tem ciúme de você, ele tem ciúme de mim, que o nosso templo, esse corpo, templo, somos morada do Altíssimo, da presença do Eterno. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada à tua vida por conseguir chegar até aqui. Ouvir essa simples mensagem que é de coração. É do trono de Deus para a tua vida. Amém? Deus abençoe. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja convosco, querido. Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.